Fala galera do YouTube, como eu fiz um vídeo há pouco tempo, tive que parar para fazer outros serviços aqui, fala de magnetron, né? Sobre o funcionamento do micro-ondas no magnetron, como é que é formado lá os elétrons e tal. Me empolgou em fazer esse pequeno assunto aqui relacionado a micro-ondas, né? E falando principalmente do circuito de dobrador de tensão, e para vocês terem bastante cuidado quem mexe com micro-ondas, vocês vão ver como é que o bicho pega, tá bom? Então vamos falar aqui do dobrador de tensão. Bom, tem por função converter a tensão CA de 2000 volts que se tem no secundário do trafo, né, que é o transformador de alta tensão, em uma voltagem pulsante e contínua, né, de 4000 volts. Vemos aí um circuito dobrador formado pelo enrolamento secundário e o capacitor C1, né, o enrolamento secundário e o capacitor C1, não dá pra ver aí, ok? E o diodo retificador especial, né, que é o D1, aqui ó, nosso D1 aqui, tá? Vamos chamar de D1. Como vemos na figura 1 aí, podemos ver que o diodo retificador tem a sua ligação em paralelo com o magnetron e em fase oposta, quer dizer, ánodo de um ligado ao cátodo do outro. No semiciclo positivo da tensão de entrada, o ponto A2, aqui ó, ponto A2, aqui, fica positivo, conduzindo o diodo ou magnetron que estiver com o ánodo voltado para este ponto. Como podemos ver, vai ser o diodo, pois o magnetron estará polarizado inversamente. Nesse estado, o diodo ficará polarizado diretamente, passando a conduzir, colocando o ponto A2, nosso ponto A2 aqui, em curto para a massa e eliminando o semiciclo positivo. Certo? Então, o capacitor irá carregar e a tensão total do enrolamento será transferido o capacitor, né? Será transferido ao capacitor e assim fica acumulado sobre o mesmo um potencial de 2000 volts. No semiciclo negativo da voltagem de entrada, a área T2, que a gente vai ver daqui a pouco na outra figura, né? Tá? No semiciclo negativo de voltagem de entrada, a área T2, o ponto A2, fica negativo, né? A gente vai ver esse T2 que é na forma de onda, tá? Então no semiciclo negativo da voltagem de entrada, a área T2, na nossa forma de onda que a gente vai ver, o ponto A2 fica negativo, o diodo polarizado inversamente e o magnetron diretamente, tá? A voltagem de enrolamento VB1 e a voltagem acumulada sobre o capacitor no semiciclo anterior, VB2, são então descarregados sobre o magnetron, que é assim aplicado sobre ele uma voltagem de VB1 mais VB2, ou seja, 200 volts mais 200 volts, 2000 volts mais 2000 volts igual a 4000 volts. Falando em 200 volts aqui, é 2000 volts mais 2000 volts, né? Acumulado dando 4000 volts, ou seja, tensão 4000 volts, ficando o cátodo negativo em relação ao ánodo, tá? Então, na figura 2, que eu vou chamar de figura 2A, vemos a forma de onda de entrada e na figura 2B obtemos a voltagem contínua pulsada aplicada ao magnetron, tá? Então quando eu falei tempo T2, ó, é esse aqui, tá? Então aqui nós temos figura A, figura B, né, que é o VB1 mais VB2, que são formas de ondas que eu vou explicar já já o que é isso aqui, tá? Vou explicar já já. Só haverá tensão no semiciclo negativo, No semiciclo positivo, a tensão é zero ou podemos dizer nula. Dessa forma, temos uma tensão contínua pulsada, pois o mesmo só varia entre o zero e o negativo, tá? Zero e o negativo. Aqui só foi aproveitado o semiciclo negativo nesse processo. O semiciclo positivo foi eliminado pelo diodo retificador, tá? Então vamos ver o que é isso aqui. Bom, aqui nessa figura aqui vemos aí forma de onda de tensão de entrada, né, com menos 60 Hz, tá?
menos 60 Hz aqui. Aqui nós vemos aí a tensão aplicada entre o cátodo e o ânodo do magnetron, né? Ponto A2 da nossa figura que a gente viu, né? Ponto A2 aqui, tá? E aqui, sinal é o sinal de micro-ondas emitido pelo magnetron, tá? Sinal de micro-onda emitido pelo magnetron, tá? VCC pulsado, VB1 mais VB2, não dá pra ver aí, mais V1 mais V, mais V menos V, que o tempo T2 que nós falamos, né? Negativo, né? Não dá pra ver aí, tá? E agora, o magnetron, né? O seu funcionamento. Uma peça principal no funcionamento do forno micro-ondas, né? É o magnetron, né? Uma peça principal do funcionamento do forno de micro-ondas. Todo o funcionamento do forno se baseia nele. O magnetron se divide em três partes: filamento, placa e antena, ou casquete, que é onde é radiado o feixe de micro-ondas, como a gente vai ver na figura depois, né? Então, a gente tem uma figura aqui, né? Um símbolozinho aqui do circuito de micro-ondas que eu vou mostrar já. Então, voltando isso aqui, né? Tem um exemplo aqui, né? Feixe de micro-ondas. Aqui gera um monte de vamos dizer tipo elétrons, né? Aqui assim por dentro, geração de micro-ondas, tá? O filamento é o que podemos chamar de cátodo, e quando aquecido pela tensão de filamento de 2 volts alternado, emite elétrons que serão atraídos pelo potencial da placa, que é positiva, né? O cátodo ou filamento está ligado ao polo negativo da fonte, com potencial de menos 4.000 VCC, ou seja, 4.000 volts contínuo. E a placa ou ánodo está ligado ao polo positivo da mesma fonte, tá? Magnetron, um magnetron só, por si só, sem nenhum circuito para auxiliar, ou seja, nenhum circuito externo, como um oscilador, um amplificador, uma fonte e outros apetrechos aí, é capaz de gerar sinal de RF na faixa de micro-ondas e fornecer uma potência na saída superior a mais ou menos 750 watts na tal frequência, né? Como podemos ver, projetar um forno micro-ondas só foi possível graças à facilidade e simplicidade que o magnetron oferece, e sem o mesmo seria impossível, tá? A facilidade, simplicidade que o magnetron oferece. Sem o mesmo seria impossível. As cavidades ressonantes internas da válvula se comportará como uma bobina L e a abertura da cavidade como um capacitor C, e forma assim um circuito LC ressonante em paralelo, como podemos ver aqui na figura aqui, ó, tá? Aqui temos uma simplificação do magnetron, que a gente vendo ele assim, né? Por dentro, aqui onde tem a antena, né? Que é aquele bico, né? Aqui um formato simbólico, aqui dentro no capacitor e bobina, e aqui o símbolo. Então um circuito LC, né? Um circuito ressonante, como dá para ver aqui. Devido aos valores da bobina e capacitores serem muito pequenos, obtém-se uma alta frequência de ressonância de 2,45 GHz, sendo o comprimento das cavidades e a abertura fixa, né, e sendo o comprimento da cavidade e as aberturas fixas, a frequência natural de ressonância também será, né, fixa, né, e não sofrerá variação com o decorrer do tempo. Como podemos ver, a função da válvula magnetron é converter a energia da rede elétrica em um sinal de RF de alta potência e uma onda altamente concentrada, né? O cozimento dos alimentos por sinais de RF é baseado no movimento vibratório das moléculas de água ou moléculas bipolares. A frequência de 2,45 GHz não foi escolhida por acaso, mas em função da frequência de ressonância das moléculas de água. Quando um feixe de micro-ondas se guia sobre o alimento que contenha líquido, também açúcar, óleo, qualquer coisa assim, úmido, as moléculas desse líquido vibrarão com grande intensidade nessa frequência. Nessa frequência, assim aumentando a liberação de calor no interior do alimento e assim cozinhando o mesmo. Sendo assim, as moléculas só vibram
na frequência escolhida, ou seja, de 2,45 GHz, tá? Vamos ver, interessante, né? Então, se deve ter muito cuidado ao mexer com o forno micro-ondas, né? Deve sempre se descarregar o capacitor de alta tensão, porque é um choque tremendo e pode ser fatal. Além de dar queimaduras internas, pode ocasionar a morte. Então, quem tem pouca experiência, não é aconselhável mexer. Então, deve sempre, antes de mexer, mesmo que não vai mexer na parte lá do alta, vai mexer lá na plaquinha, mas descarregue o capacitor, porque acidente pode acontecer, né? Acidentes ou incidentes, né? Com distração pode acontecer alguma coisa. Então, forno micro-ondas, quando a gente vai fazer um treinamento, como eu já fiz, né? Uma aula de treinamento forno micro-ondas, na aula foi dado muito sobre os termos de segurança do trabalho do forno micro-ondas, tá? É um termo de segurança até que o fabricante também acompanha para mandar ao público esses aparelhos para nossas casas. E tem que, quando se faz manutenção, eles têm que ser bem fechado corretamente. Não pode ter preguiça de, por acaso a tampa ficou meio torta para cima assim, tu viu que não encaixou bem, ficou uma abertura e já parafusou? Não, desparafusa e fecha, porque é a saúde do cliente que está em jogo. Então você deve fechar bem o forno de micro-ondas. Ok? Deve estar bem aí, porque ele tem os encaixes ali certinho. Porque o vazamento tem que ser o mínimo possível, né? Inclusive tem um aparelho que é o detector de RF, né? Detector de micro-ondas, que ajuda a detectar depois que você fecha, ver o nível de radiação que está tendo, desculpa, próximo do micro-ondas e um pouco afastado, né? Você liga e passa ali para ver, não pode chegar ao vermelho. Tá? Amarelo bom, verde razoável, né, mas tá bom, vermelho já é risco, tem que verificar a cavidade dos mesmos, né, se não está furado ou está mal encaixado, mal fechado o forno micro-ondas. Tá, então eu quis completar, né, eu poderia gravar isso aqui junto com outro vídeo, mas eu peço desculpa a vocês, né, vocês veem que o meu vídeo normalmente às vezes é poucos minutos, né, não é muito duradouro, pelo menos não fica chato e cansativo. Porque como tem que fazer outras coisas aqui, né, eu dou aula, tenho que fazer vídeo aula com o pessoal aqui, né, então não tenho tempo assim às vezes de gravar muito, tá? Mas falando de termos de segurança, tem que ficar atento ao seguinte, né, o forno de micro-ondas, como eu vi aqui num dados feito escrito por um grande técnico aqui, o forno de micro-ondas é um aparelho eletromecânico, né, destinado a usar ondas eletromagnéticas de alta frequência, né, como nós vimos aí, né, de 2,45 MHz ou 2,450 MHz, né, gerado pela válvula magnetron, do mesmo tipo das ondas de rádio, só que mais curtas, e a fim de aquecer, cozinhar, assar os alimentos contidos em seu interior. As micro-ondas são mantidas dentro do forno pela cavidade e porta que são construídas em chapa de aço. E conforme, né, você já viu aí, são idênticos à luz, ou seja, nos metais refletem e nos vidros e plástico ultrapassam. Portanto, é importante não utilizar recipiente metálico, né, papel de alumínio ou qualquer outro condutor elétrico para evitar centelhamento do produto. É uma das seguranças que é dado, tanto para o dono de casa no seu manual, no manual do usuário, como também nas aulas, tá? Não colocar garfo, colher, tal, tem que quer grelhar o peixe com alumínio, papel alumínio, gente, não dá, tá? E os cuidados que você tem que ter, sempre tem que descarregar o capacitor biteludo. E quando você vai se medir corrente, aí fala, até como é que você mede corrente no forno micro-ondas para me saber se o magnetron está bom e tal. Bom, isso aí nós temos o amperímetro alicate, né? O amperímetro normal, o digital chega no máximo, um digital bom aí a 10 amperes. Ele não consegue medir mais que isso. Aqui é uma corrente e é pulsante e é uma corrente bem alta, tá? É por isso, nem é pela tensão negativa de 4.000 volts, mas sim pela corrente, se não me engano, de 30 amperes. Depois me corrija aí se eu estiver errado, quase a mesma corrente da rede elétrica, né? E uma tensão muito alta, negativa ainda. Então, deve-se tomar muito cuidado a quem vai mexer com forno micro-ondas, assim como com qualquer aparelho, tá? Não procure dicas milagrosas de conserto de micro-ondas, tá? O micro-ondas é fatal, como qualquer aparelho, mas o micro-ondas muito mais ainda, porque acumula 4.000 volts negativa, ele é dobrado, uma corrente super alta, tá ok? Então é isso aí.
Tected Eletrônica, até o próximo vídeo, né? Falando rapidinho aí, um assunto rapidinho do funcionamento do magnetron, né? Tinha mais assunto para falar aqui, né? Como é que são os movimentos das moléculas, mas deu para entender que, para quem tinha dúvida como é que ele aquece, né? Tem gente curioso que acha que o forno micro-ondas, principalmente dentro de casa, quem tem em casa, acha que ele aquece, né? Ele emite calor. Não, o próprio líquido interior do recipiente, do alimento, é que ao vibrar se aquecem. É por isso que não podemos ter esse micro-ondas vazando, porque o nosso líquido sanguíneo, nossas células, eles vão se movimentar, a gente não sente. E aí que começa a aparecer os câncer ou a úlcera, um câncer, né? Problemas assim, porque você ficou de frente, né? Recebendo o sinal de micro-ondas nessa frequência. Então por isso que quando você vai testar forno de micro-ondas, não se testa aberto, além de técnico não ligar, não está nem aí, está testando com ele aberto de frente. Outro perigo que futuramente, né, com aquela ação contínua no conserto, no final ele vai gerar e vai ter câncer, tá? Principalmente problemas no rins, né? Câncer no rins ou um problema de cálculo renal pode ser dado. Já teve um número grande aí de técnicos que mexiam com micro-ondas que teve problema renal, né? E claro, fatal, foram mortos, né? Problema nos rins aí, câncer, devido a trabalhar com micro-ondas, forno micro-ondas, e ter ficado em frente, né? Não ter ligado para matéria de segurança. Eu, quando vou testar o micro-ondas na bancada, eu tenho que testar aberto para ver se está aquecendo. Até então não sei se ainda está funcionando, que eu boto, ligo e saio, fico bem afastado e deixo ele lá funcionando no tempo. Depois eu volto só para ver se o copo d'água aqueceu e etc. Tá ok? Então é isso aí, Tected Eletrônica, até o próximo.